Graça e paz de Jesus, amém? Um pouquinho nervoso, mas daqui a pouco passa. Deus tem falado comigo nesses últimos dias algo muito forte no meu coração sobre o ambiente favorável ao agir de Deus. Que nós podemos criar através das nossas atitudes, dos nossos atos, dos nossos gestos, esse ambiente favorável ao agir de Deus. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Por que eu estou falando de ambiente favorável? Porque nós sabemos que, agindo Deus, quem impedirá, né? Mas é fato também que nós podemos facilitar esse agir de Deus em nossa vida. Né? Deus não precisa de um ambiente favorável para agir, mas eu creio que nós podemos, através dos nossos atos, do nosso gesto, das nossas atitudes, facilitar o agir de Deus na nossa vida. Tem vários exemplos na Bíblia sobre isso, mas eu destaquei aqui 3, que mostram que a atitude de pessoas levou o agir de Deus, ou seja, provocou o agir de Deus. O primeiro episódio, né, eu acho que a maioria que conhece, era aquele episódio no monte de Moisés, Arão e Hur, que a palavra diz que toda vez que Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés estendidas, Josué prevalecia na batalha. Então, o ambiente criado ali no monte por Moisés, Arão e Hur favoreciam o agir de Deus na vida de Josué. Outro exemplo que eu lembrei é na multiplicação dos pães e dos peixes. Nessa multiplicação, tinha alguém, ou alguns, a gente não sabe, que tinham lá 5 pães e 2 peixinhos. Eu creio que Jesus é poderoso para multiplicar, mesmo que não houvesse os 5 pães e 2 peixinhos. Mas a palavra diz que existia ali uma pessoa, ou algumas pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos, que facilitaram o agir de Deus sobre aquele povo, alimentando ali 5.000 pessoas. Mas o exemplo, né, que me veio à mente, assim, que me chama mais atenção, depois você pode conferir lá em 2 Reis 4, é quando fala da sunamita. Uma mulher que toda vez que Eliseu, o homem de Deus, o profeta, chegava na cidade onde ela residia, ela constrangia Eliseu a ir na casa dela. E chegando lá, ela dava de comer, preparava algo para Eliseu comer. E a palavra diz que essa mulher, ela era rica. Então eu creio que não era qualquer coisa. Eu creio que ela preparava um banquete para receber Eliseu. Como a gente às vezes é recebido na casa de alguns irmãos aí com banquete. Eu creio que ela preparava esse banquete para aquele homem, para o profeta, para o homem de Deus. Mas não só fazia isso, como ela não se conteve com isso, que ela falou com o marido dela, pediu para que se construísse um quarto, para que toda vez que Eliseu estivesse naquela cidade, não só comesse, mas também como se hospedasse na casa dela. Ela construiu esse quarto. Qual foi o resultado dessa atitude dessa mulher? Essa mulher, o marido dela já era velho, ela não tinha filho, e numa dessas estadias lá na casa dela, Eliseu falou para ela que ela daria à luz a um filho. Ela até duvidou do profeta, achou que ele estava zombando da cara dela, mas isso aconteceu. Por ela ter criado esse ambiente de receber o profeta, de alimentar o profeta, de construir um quarto para hospedar o profeta, ela experimentou do agir de Deus na vida dela. E ela não só teve um filho, mas também quando esse filho cresceu, ele adoeceu, estava trabalhando com o pai na lavoura, teve uma forte dor de cabeça.
adoeceu, e ela foi atrás do profeta, foi atrás do homem de Deus, e esse filho foi ressuscitado. Quer dizer, ela não só teve um filho quando já não esperava mais isso, mas ela também teve esse filho ressuscitado por uma atitude de alimentar, dar comida ao profeta e por uma atitude de construir um aposento para hospedar o profeta. Então, esses 3 exemplos que eu dei já nos mostram que o ambiente que nós proporcionamos, aquilo que nós fazemos, facilita ou promove o agir de Deus na nossa vida. Mas eu queria contextualizar mais isso. Eu queria trazer esse agir de Deus para os nossos dias, para a nossa realidade hoje aqui. O que eu e você precisamos fazer para favorecer o agir de Deus na nossa vida? Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Lucas 5, do versículo 1 até o versículo 7. Esse texto fala de uma pesca maravilhosa. E nós vamos ver, através desse texto, que a atitude dos discípulos que estavam próximos a Jesus aqui facilitaram ou promoveram, foram favoráveis a essa pesca maravilhosa. Coisa que a gente pode trazer para hoje, para o nosso dia a dia. O que nós precisamos fazer para experimentar essa pesca maravilhosa? Bom, o texto diz assim, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Esse texto aqui tem pelo menos 4 atitudes que tornam o ambiente favorável ao agir de Deus. E é um texto fácil da gente contextualizar, porque assim como esses discípulos, nós estamos numa região praiana, numa região onde tem mar, onde tem pesca. Então, dá para a gente contextualizar esse milagre que aconteceu na vida desses homens com o nosso dia a dia hoje aqui. Agora aqui eu destaquei 4 atitudes que levaram eles a experimentar dessa pesca maravilhosa. A primeira atitude está no versículo 1, quando diz assim, aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Nesse lugar havia uma multidão sedenta por Jesus, sedenta por ouvir a palavra de Deus. Não só sedenta, mas como eles sacrificavam para estar perto de Jesus. Eu fiquei imaginando a cena, né? Às vezes a gente está meditando na palavra assim, a gente fica viajando, imaginando a cena. Jesus ali na Praia do Forte, né? E uma multidão em volta dele, imprensando ele, se espremendo no meio do povo para ouvir. Porque naquela época, e nem hoje, né? Se ele estiver ali na Praia do Forte, não teria microfone, nem um PA desse aqui, para que pudessem ouvir o que ele estava falando. Então a multidão apertava ele. Tem uma tradução que diz que a multidão comprimia-o. Quer dizer, ela comprimia e era comprimida também. Então eu imagino a cena de mulheres
crianças, talvez gente com criança no colo, talvez alguém até com uma deficiência física, mas ali, apertado, no meio da multidão. Tem gente que tem até fobia à multidão, mas tinha um povo ali sacrificando, pagando um preço para estar próximo de Jesus. Então, o primeiro ambiente favorável ao agir de Deus na nossa vida é nós nos sacrificarmos para estarmos próximos a Jesus. Nós precisamos renunciar, nós precisamos abrir mão de coisas legítimas, precisamos abrir mão dos prazeres. Esse povo, eu imagino que eles tinham outras atividades, eles tinham outras coisas para fazer, mas naquele momento eles estavam ali sedentos, sacrificando, imprensados para estar perto de Jesus. Nós queremos o favor de Deus, mas não queremos pagar o preço. Se eu pedir para levantar a mão aqui, todos nós queremos e sonhamos, anelamos por favores de Deus na nossa vida. Mas nós não queremos pagar o preço, não queremos ficar imprensado, exprimido, não queremos sacrifício. Quantas pessoas, eu conheço algumas, que não entregam a vida a Jesus porque não querem abrir mão da sua vida. Quanta gente que eu conheço que não quer entregar a vida a Jesus simplesmente porque não quer renunciar, porque não quer abrir mão de coisas legítimas, não quer abrir mão dos prazeres. Eu tenho um testemunho, melhor dizendo, um testemunho nessa área. Antes de conhecer os irmãos aqui em Cabo Frio, em junho de 2001, eu frequentei 7 anos uma reunião numa congregação lá em São Gonçalo, mas eu não entregava a minha vida a Jesus justamente porque eu não queria abrir mão. Eu não queria renunciar, eu não queria abrir mão dos meus prazeres. Eu gostava do louvor, gostava da palavra, frequentava reuniões como essa aqui, mas não abria mão. Primeiro que eu já ia de manhã, já ia assistir reunião de manhã, porque à tarde tinha o Vasco jogando, Então eu tinha que ir à reunião de manhã, porque antigamente o jogo era às 17 horas. Então terminava às 19, aí tinha comentário, tinha entrevista que eu queria ficar vendo. 20 horas começava o Fantástico, Jesus tem misericórdia. E eu tinha prazer nessas coisas. Eu não abria mão, eu não renunciava a essas coisas para estar perto, para estar próximo a Jesus. Eu não sei quantos entraram aqui nessa noite que não estão no mesmo quadro, que gostam até de frequentar a reunião, gostam de ouvir a palavra, gostam de ouvir as canções, mas não querem pagar o preço, não querem renunciar, não querem abrir mão da sua própria vida. E quantos já entregaram a vida a Jesus, mas também não experimentam agir de Deus por não renunciar? Quanta gente bonita, quanta gente preciosa para Deus, mas que até congrega, reúne, frequenta as reuniões, mas não vê o agir de Deus na sua vida, não vê essa pesca maravilhosa na sua vida, porque não quer renunciar. Não precisa abrir não, mas Lucas 9, 23, Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Não existe outro evangelho, amados. O evangelho do reino, aquele evangelho que faz nós termos uma vida abundante, é um evangelho da renúncia, é um evangelho de abrir mão, é um evangelho de pagar preço. Então, se alguém quer experimentar o agir de Deus, seja em qual área for da sua vida, nós precisamos abrir mão. Jesus diz que negue-se a si mesmo dia a dia, ou seja, diariamente. Não é dia sim, dia não, não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, é diariamente. Bom, primeira atitude, sacrificar para estar perto de Jesus. Nós precisamos pagar o preço, nós precisamos sacrificar para estar perto de Jesus, para experimentar do agir, do milagre de Deus na nossa vida.
Segundo ponto, está lá no versículo 2, quando a palavra diz assim: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Eu creio que se Simão, se Pedro e os outros discípulos que estavam ali, eles tinham passado a noite inteira pescando, eles tinham mais do que o direito de, vamos dizer assim, ir dormir e descansar. Mas a palavra diz que eles de manhã, eles lavavam a rede. Se eles não tivessem ali trabalhando, lavando aquelas redes, eles não tinham experimentado dessa pesca. Eu lendo sobre o Mar da Galileia, sobre esse lago de Genezaré, que fica no Mar da Galileia, diz que lá é uma região onde o fundo do mar é cheio de plantas, cheio de algas. Então, eu imagino, disse que a rede, quando eles tiravam a rede de dentro d'água, a rede estava toda suja. Não era como aqui na Praia do Forte, essa areia branca. Eu não sei, talvez na lagoa ali de Araruama seja assim, mas a rede estava toda suja. E eles, de manhã, mesmo tendo virado a noite pescando, eles lavavam essas redes. Para experimentar o agir, o mover de Deus na nossa vida, nós precisamos se mover, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer a nossa parte. Deus quer fazer, Deus quer operar na nossa vida, mas tem uma parte que cabe a nós. Se esses homens não estivessem trabalhando, não estivessem lavando a rede, eles não tinham experimentado essa pesca maravilhosa. Às vezes nós queremos emprego, mas queremos dormir até meio-dia. Não queremos ir para a rua, no sol, no calor, entregar um currículo. Ora para Deus abrir porta de emprego, mas não quer trabalhar, não quer se mover. Tem gente que quer casar, mas não quer trabalhar. Eu não entendo essa matemática. Eu não sei como é que isso pode dar certo. Alguém querer casar, mas não quer trabalhar. Vai se alimentar de quê? Do sol? Às vezes a gente quer cura, quer ser curado, mas nem pede oração, não procura os presbíteros, não pede oração, quer ser curado por Deus, mas não se move, não trabalha para isso, não se cuida, não toma os cuidados que precisa se tomar com a saúde, e quer ser curado por Deus. Deus não age na vida do preguiçoso. Se não precisa abrir também, mas em Provérbios 6, no versículo 6, a palavra diz que Deus manda o preguiçoso ele ter com a formiga, aprender com a formiga, que trabalha muito no verão para poder sobreviver no inverno. E há um juízo de Deus para o preguiçoso. Se você quiser, depois você pode abrir lá, Provérbios 6, do versículo 6 a 11. Há um juízo, Deus traz um juízo sobre a vida do preguiçoso. Então, se eu quero experimentar o mover de Deus na minha vida, eu preciso me mover, eu preciso trabalhar, eu preciso lavar a rede. Aqueles homens estavam lavando a rede. Se não tivesse lavado, não tinha acontecido a segunda pesca. Às vezes, a gente ouve coisa assim: eu estou descansando em Deus. Descansar em Deus, amado, é não ser ansioso. É entregar o seu caminho, a sua vida ao Senhor. Descansar em Deus não é ficar em casa sentado vendo televisão esperando Deus agir. Descansar em Deus é confiar no Senhor. Terceiro ponto. No versículo 3 diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando, ensinava do barco as multidões. Esse povo, os discípulos que estavam ali trabalhando, lavando a rede, que tinham sede de estar perto de Jesus, pagavam preço, se espremiam para estar perto de Jesus, eles também tinham um coração ensinável. E esse é um outro ponto que facilita o agir de Deus na nossa vida. Nós termos um coração ensinável.
Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, eu já ouvi frase assim: eu sei o que estou fazendo. Ou, eu não quero mais fazer isso. Dá vontade de falar assim: sabe de nada, inocente. Vamos para a palavra. Agora eu queria abrir um texto, se puder projetar aí, Jeremias 17, 9. Jeremias está ali, 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Agora, projeta aí Tiago 4, 16. Tiago 4, versículo 16. Agora, entretanto, vós já que estáis das vossas arrogâncias e pretensões. Não, é 6, perdão, Tiago 4, 6. Esse aí. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando eu não tenho um coração ensinável, quando eu digo, eu sei o que estou fazendo, eu não quero mais fazer isso, nós resistimos ao agir de Deus na nossa vida. Que a palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. E enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, amados, nem eu, nem você sabemos o que é melhor para a nossa vida. Nós precisamos ter esse coração ensinável. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvir os profetas que Deus tem colocado sobre nossa vida. Nós precisamos ter esse coração para poder experimentar o agir de Deus na nossa vida. E por último, a última atitude, além de sacrificar, sacrificar para estar perto de Jesus, além de trabalhar, se mover para que Deus haja na nossa vida, além de ter esse coração ensinável, eu creio que o ponto-chave do agir de Deus na nossa vida está nessa última atitude aqui. Porque se nós andarmos nessa atitude aqui, nós vamos desencadear todas essas outras que eu falei até aqui. E essa atitude deles, principalmente de Pedro, está no do versículo 4 ao 7, quando diz assim, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, eu vou contar de 1 até 3, nós vamos repetir essa expressão, sob a tua palavra. 1, 2, 3. Não, só sob a tua palavra. Lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Eu meditando nessa palavra, eu fiquei assim, a gente fica impressionado com o poder e com o agir de Deus, mas baseado numa obediência incondicional. Esses irmãos, esses discípulos, eles tinham passado a noite inteira pescando. Eu também li que, eu creio que aqui nós temos alguns pescadores, filhos de pescadores, netos de pescadores. Eu creio que aqui também é assim, mas lá nessa região do Mar da Galileia, nesse lago de Genezaré, a pesca ela era favorável à noite. Eles passaram a noite inteira pescando e não apanharam nada. Aí alguém chega para eles e diz para eles saírem de manhã, que não era um horário favorável, e chega para eles e diz assim, lança a rede ali. E Pedro fala isso, no versículo 5 diz aqui, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite,
nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Eu chamo isso de obediência incondicional. Por isso que eu falei que essa atitude aqui desencadeia todas as outras. Porque quem obedece incondicionalmente tem um coração ensinável. Quem obedece incondicionalmente trabalha, se move. Quem obedece incondicionalmente paga preço para estar perto de Jesus. Mas naturalmente, normalmente, nós queremos fazer conta para obedecer. Nós queremos fazer conta. Às vezes, quando a gente ouve uma palavra ou recebe uma direção de Deus, a gente faz conta. Não, mas se eu fizer isso aqui, vai acontecer isso, isso, isso. Ah, isso aí eu não vou fazer não. Não, mas isso aqui é tranquilo. Não, isso aqui dá para mim fazer. Nós obedecemos parcialmente. Agora, a obediência que o Senhor quer de nós, que Jesus quer de nós, é uma obediência incondicional. Pedro tinha tudo para chegar para Jesus e falar assim: Jesus, eu estou pescando a noite inteira, não peguei nada, e o Senhor manda eu sair e lançar essa rede? Há poucos dias, eu conversando com um irmão amado, querido, que eu prezo muito, e ele está enfrentando uma situação difícil na vida dele. E quando eu mostrei a ele na palavra de Deus o que Deus esperava dele, qual era a reação que Deus esperava dele diante daquela situação que ele estava enfrentando, ele disse para mim assim: isso não dá para mim. Não era uma opinião minha, mas eu estava mostrando a ele a palavra de Deus, o que Deus espera que ele faça diante daquela situação. E ele respondeu para mim: isso não dá para mim. Eu, com muito amor, com muito zelo, com muito espírito de brandura e longanimidade, eu falei para ele que o inferno era pior. Às vezes, a gente não quer obedecer a palavra de Deus, achando que isso não dá para mim. Queremos obedecer na lógica, né? Nós somos seres racionais, então às vezes a gente quer obedecer na lógica. Ah, não peguei nada a noite inteira, vou jogar rede para quê? Eu creio que se Jesus estivesse aqui na Praia do Forte e falasse isso para muitos de nós aqui, talvez nós respondêssemos isso para ele: eu não peguei nada a noite inteira, eu vou jogar rede para quê? Nós queremos obedecer de forma lógica. Nós queremos obedecer vendo, enxergando o resultado. E muitas das vezes nós precisamos obedecer incondicionalmente, sem estar vendo, sem estar enxergando o resultado. Hoje, graças a Deus, nós batizamos, depois nós vamos apresentar aqui, nós batizamos várias pessoas nessa manhã. Mas eu já me deparei com pessoas, né? A gente se depara até hoje, que frequentam as reuniões, estão nas reuniões, né? Gostam, como eu falei aqui, de ouvir a palavra, gostam da música, mas quando chega a hora de tomar uma decisão, de entregar a vida a Jesus, às vezes a gente ouve discurso assim: ah, não estou preparado, vou me acertar primeiro com Deus. Como eu já contei aqui meu testemunho, eu na época não me batizava porque eu não queria renunciar, não queria abrir mão. Mas tem gente que hoje usa essas expressões: ah, eu não estou preparado, ah, eu vou me acertar primeiro. Não precisa abrir, mas Marcos 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus não espera que a gente se prepare, Deus não espera que a gente acerte a nossa vida primeiro para entregar a vida a Ele, até porque se nós fizermos isso, nós estamos anulando o poder de Deus. A palavra, a obediência incondicional é: quem crê e for batizado será salvo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você quer deixar alguma coisa, você quer abandonar alguma coisa? Vai para o Senhor.
confessa, entrega a sua vida a Ele. Quantos que já entregaram a vida a Jesus, mas não obedecem incondicionalmente? Quanta gente, né, nesse auditório aqui, que já passou pelas águas, já entregou a vida a Jesus, mas não experimenta o agir de Deus, porque não obedece incondicionalmente. E quando não obedece incondicionalmente, não tem um coração ensinável, não se move para facilitar o agir de Deus, não sacrifica, não renuncia, não abre mão para ver o agir de Deus. Esse irmão que declarou para mim que tem mais de 15 anos, que isso não dá para mim, ele tem mais de 15 anos de reino, congrega há mais de 15 anos. E eu fiquei pensando, quantas pessoas não estão nessa mesma condição? Quantas pessoas ouvem palavras, ouvem direções, ouvem a voz dos profetas, mas não obedecem incondicionalmente, porque não declaram, mas pensam, isso não dá para mim. Há pouco tempo eu também ouvi algumas declarações assim, tipo, quero minha vida de volta. Aonde está isso, amado, na Bíblia? Eu acabei de ler, há pouco tempo, agora eu li um texto aqui. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Isso é o que Jesus fala. Aonde que está na Bíblia que eu tenho que ter minha vida de volta? Esse evangelho eu não conheço. Mas eu creio, amados, eu creio que o Senhor quer nos levar a esse nível dessa obediência incondicional, que vai desencadear o agir de Deus na nossa vida.